coube a mim falar hoje um pouco sobre alguns custos indiretos das doenças reumáticas. Eu estou muito feliz porque todas as palestras anteriores já tinham coisas exatamente o que eu havia pensado para ver que múltiplas, né, visões convergindo para um mesmo objetivo. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho da incapacidade laboral e da judicialização em relação à aquisição de medicamentos. A primeira coisa que cabe a gente ressaltar, nós estamos aqui, vamos passar o dia todo discutindo políticas públicas para doentes reumáticos. E não custa a gente ressaltar a diversidade das doenças reumáticas. Muitas vezes, algumas doenças mais emblemáticas, como a artrite reumatoide, o lúpus, a esclerose sistêmica, a própria osteoporose, são os que a gente mais, às vezes, conversa, mas há um amplo espectro de doenças dentro da reumatologia. Tipicamente, a nossa especialidade ela cuida de doenças do aparelho locomotor, ou seja, que afeta as articulações, ossos, músculos, tendões, mas a gente tem inúmeras doenças que a gente chama de autoimunes, que afetam vários órgãos e sistemas, enfim. Toda vez que a gente conversar sobre políticas públicas, a gente tem que pensar na diversidade e nas características de cada uma. Então, eu coloquei ali, né, a gente tem as autoimunes, a gente tem as síndromes dolorosas, por exemplo, as lombalgias, dorsalgias, que a gente vai ver que são doenças de alto impacto para a sociedade, a própria fibromialgia, as doenças mecânico-degenerativas, como a osteoartrite, que é a doença, né, que é o famoso desgaste nas articulações, que todos nós vamos ter a partir de um certo tempo. Temos as osteometabólicas, como a osteoporose. Então, sempre quando a gente falar sobre doenças reumáticas, a gente tem que lembrar, são várias e tem características especiais para cada uma delas. E aqui também está faltando um, não está lendo, não sei o que houve. Bom, esse slide era exatamente do impacto pessoal, que foi muito bem falado aqui. Nós, como reumatologistas... Esse aí, branco tinha um slide aí, não sei o que aconteceu. Enfim, era um slide dizendo exatamente o que várias pessoas já disseram sobre o impacto pessoal. O maior impacto da doença reumática só pode nos dizer quem vivencia, ou seja, os familiares, os pacientes. Nós, como médicos, a gente acompanha um pouco dessa jornada, como disse a Priscila, mas só a pessoa que está vivenciando isso no dia a dia tem a capacidade de dizer o real impacto, e o maior impacto que a gente tem na vida pessoal de cada uma delas. Mas coube a mim aqui dizer sobre o impacto social. Então, a gente sabe que o impacto pessoal é o principal, mas a gente precisa conversar em termos de políticas públicas, tendo em vista que nós temos limitação de recursos. Então, o impacto social das doenças reumatológicas é enorme, das doenças reumáticas como um todo. Por quê? Primeiro, por causa da sua... eu também não tô brigando aqui com esse passador, viu? Tá. É isso. Enfim, são doenças muito prevalentes, como eu disse. Se a gente for pensar em todas as doenças reumáticas, muitas vezes as doenças reumáticas elas não são valorizadas na política pública, porque não são doenças com mortalidade imediata, né? A gente já teve em reuniões e, às vezes, somos abordados o seguinte, olha, mas, infelizmente, a gente tem que priorizar os custos, e a sua doença aí que você está defendendo são doenças raras, né? Mas nós temos que pensar nas doenças reumáticas como um todo, como altamente prevalentes. A gente tem a questão da cronicidade. A partir do momento que você desenvolve a doença, o resto da vida, o paciente e a sociedade vai ter aquele impacto. São doenças que não têm cura. A gente tem muitas doenças, é outro mito que a gente precisa desfazer, que ainda ocorre, que a reumatologia é uma especialidade que trata idosos. Não é assim, nós tratamos também idosos, mas a gente tem muitas doenças na reumatologia pediátrica. Na fase adulta e produtiva, várias e várias doenças. Então, a reumatologia não é uma especialidade de idosos, a gente trata todas as idades. E as doenças pelo comportamento em causar dor, inchaço, limitação articular, são doenças que têm um potencial muito grande para causar limitação das pessoas para o trabalho e para a sua vida diária. Então, o impacto social dessas doenças e, portanto, o custo dessas doenças são enormes. E aqui a gente divide o que a gente sempre, às vezes, está debatendo e somos abordados como sociedade em relação ao custo das medicações, que são medicamentos muito caros, internações, os custos diretos em relação a consultas. Mas aqui a gente vai dizer um pouco sobre alguns custos indiretos que tem que estar nessa conta, né?
que são o afastamento do trabalho e a judicialização. Então, antes de falar sobre afastar do trabalho, não custa a gente lembrar, e já foi dito aqui também, o papel do trabalho na vida do indivíduo. A gente mexe com todos os aspectos de uma pessoa quando a gente afasta ou não do trabalho. Então, emoções, principalmente autoestima, isso é muito sério, né? A pessoa é retirada muitas vezes, a cognição, a convivência social, a dinâmica familiar de uma pessoa que sai do trabalho e passa a ficar em casa, a questão do foco na doença, a gente trabalha isso com os nossos pacientes, né? Como a Priscila bem disse, e os outros palestrantes, a gente quer uma vida plena, uma vida com todas as capacidades, e você estando no trabalho é uma forma de você ter, né, quando há condições, tempo e foco em outros objetivos, vamos dizer assim. E aí a gente entra na questão da incapacidade laboral, que, como eu já disse, nas doenças reumáticas a gente vê muito isso na prática clínica, e a gente tem que lembrar que tem várias formas, vamos dizer assim, de a gente pensar nas pessoas, na incapacidade laboral. Ou seja, a gente tem o absenteísmo, que são faltas ao trabalho, um conceito que a gente usa na medicina do trabalho, que é o presenteísmo. A pessoa está trabalhando, mas não está com o seu rendimento normal, ela está lá, mas não consegue fazer sua função adequadamente. E a gente tem as situações de afastamento realmente do trabalho, sejam eles temporários ou definitivos, que é a aposentadoria por invalidez. E nas doenças reumáticas, como também já foi dito aqui, a gente precisa mostrar as evidências. O que está acontecendo? Os nossos pacientes eles estão incapacitados ou não? Para fins de política pública, a gente precisa de números concretos. E a gente vê que grande parte da literatura, a gente não tem publicações nas doenças como um todo, mas a gente sabe, por alguns dados que eu vou mostrar, que há um grande impacto pessoal para o trabalho, né? Mas a gente tem poucos dados publicados. E aí eu trouxe alguns para vocês. A gente tem na literatura mundial uma estimativa muito superficial, que mais ou menos 30 a 50 pacientes dos doentes com doença reumática, em geral, em algum momento se afastam do trabalho, de forma temporária ou definitiva. A gente tem mais artigos publicados na artrite reumatoide pelo perfil da doença. Então, aqui eu trouxe um, por exemplo, que mostra que já nos 2 primeiros anos de doença, alguns estudos mostram de 13% a 20% de pessoas já afastam nesse início da doença, sendo que esse primeiro estudo que está ali, né, 42% das pessoas com artrite reumatoide se afastaram no período de doença mais prolongada. Esse outro trabalho mostrou a presença de absenteísmo e presenteísmo em pacientes com artrite reumatoide. Eram 150 pacientes com 48 anos, a média de duração da doença de 2 anos. E 20%, quando perguntados, na última semana você faltou ao trabalho, quase 20% faltou na última semana, nos pacientes com 2 primeiros anos de doença. E nos que estavam trabalhando, 24% tinham uma presença no trabalho, mas com uma redução calculada de 24% das horas trabalhadas em termos de produtividade, né? Então, a gente teve uma grande repercussão e só 28% desses pacientes desse estudo relataram que não tiveram dificuldade nas suas atividades de trabalho. E no Brasil, nós temos poucos dados publicados, eu vou mostrar alguns, mas a gente tem uma grande evidência em relação a esse impacto público, que são os afastamentos laborais pela Previdência Social. As causas principais estão, por exemplo, as patologias dolorosas da coluna, lombalgia, dorsalgia. A gente tem o grupo do CID-M, que são das patologias do sistema músculo-esquelético, estão entre as campeãs de afastamento laboral, tanto temporário quanto aposentadoria por invalidez. E aí, nessa tentativa de buscar evidência científica para fundamentar o nosso discurso, eu trouxe alguns trabalhos também. Esse foi feito no norte do país, é um trabalho que foi feito com pacientes com artrite reumatoide e lúpus, mostrando que 68,4% dos pacientes, no decorrer de 5 anos de doença, tiveram algum tipo de afastamento do trabalho. E os pacientes com lúpus, que eram pacientes acima de 10 anos de doença, 94,1%, em algum momento, se afastaram do trabalho. E aqui eu trouxe alguns outros trabalhos que é aqui do nosso grupo de Brasília, nós levamos agora também para o Congresso Brasileiro, em Fortaleza. Esse trabalho é um trabalho que analisou de 2004 a 2017 os benefícios concedidos por artrite reumatoide, e a gente viu, está bem pequeno ali os dados, mas algo em torno de 150 mil benefícios, sendo que 81,8%
20% de auxílio-doença e 18,2% de aposentadoria por invalidez. Isso é muita coisa. Agora, um dado interessante, que esse trabalho até foi enviado para uma publicação, a gente está aguardando, vai ser publicado fora, mas um dado muito, muito interessante, que a gente achou até para publicar, para mostrar nas nossas reuniões aí, né, de definição de políticas, é que houve praticamente uma redução do ano de 2004 para o ano de 2010, os benefícios por artrite reumatoide caíram pela metade. Bom, então, e aí tem várias especulações sobre isso, mas a gente acredita que é exatamente a época que a gente conseguiu os novos medicamentos, né? A nova terapêutica para artrite reumatoide realmente se tornou acessível, né? Pela rede pública, dentre outras, por exemplo, diagnóstico precoce. A gente acha que a história do tratamento da artrite reumatoide fez com que, né, com que esses benefícios reduzissem pela metade. É um dado muito, muito importante. E isso a gente já está esperando a publicação, aqui também em números percentuais, tem várias análises disso, então foi um resultado bem interessante. Esse aqui foi um outro trabalho que a gente levou agora, a respeito de incapacidade laboral na espondilite, e a gente viu também algo em torno de 13 mil benefícios nesse período que a gente analisou, lembrando que eu até coloquei ali, isso é apenas a ponta do iceberg. Esses dados que a gente traz da Previdência são uma parcela dos pacientes, porque são os pacientes apenas os segurados da Previdência Social, que tiveram o diagnóstico da sua doença, que o perito médico previdenciário concordou com esse diagnóstico e fixou esse diagnóstico no seu afastamento. Existe um grande número de pacientes que estão por aí sem diagnóstico e muitos deles que foram até por benefícios com outros CIDs, vamos dizer assim. Então, esse aqui é só uma amostra dos pacientes que foram com exatamente aquele CID. Ou seja, o problema é bem maior do que isso. E aqui um outro com fibromialgia também do nosso grupo, que mostrou também algo em torno de 95 mil benefícios nesse período aí, até 2015, a gente analisou, sendo 97,5 de afastamentos temporários auxílio-doença, que vai de acordo com o perfil que a gente espera para a doença. Bom, então esses dados a gente tenta trazer para ter uma fundamentação científica, mas o grande debate aqui do dia inteiro é o que eu posso fazer, de fato, em termos de políticas públicas para intervir essa incapacidade laboral, ou seja, ou impedir que a pessoa fique incapacitada, ou, quando for inevitável por uma atividade da doença, que eu consiga minimizar o tempo, né, o menor tempo possível. E aí a gente cai, que eu chamo até de um mantra, que já virou o nosso mantra da reumatologia, de todas as doenças, e que tem que ser, eu acho, o norteador desse fórum. Tudo o que a gente precisa gira em torno de um diagnóstico precoce e tratamento precoce. Se a gente atuar nesses dois pilares, vocês vão ver que vários outros problemas a gente vai evitar. Vários outros custos a gente deixa de ter, incluindo afastamentos por trabalho. A gente conseguiria diminuir enormemente se os pacientes tivessem diagnóstico e fizessem tratamento de forma precoce, certo? E como a gente vai lutar por esse diagnóstico precoce? A primeira coisa é o que está sendo feito aqui, união de forças. Eu coloquei lá, deve ser nossa meta dos reumatologistas, sociedades de reumatologia, grupos de pacientes e das autoridades. Se a gente unir as forças em torno de um diagnóstico precoce, tratamento precoce, automaticamente nós vamos resolver um monte de problemas. E, na prática, diagnóstico e tratamento precoce, sugestões de temas que a gente precisa abordar. A primeira coisa, gente, é o acesso ao reumatologista. Eu sempre falo isso porque eu acho isso uma coisa básica. A gente precisa discutir os tratamentos, a gente precisa discutir as novidades, mas os nossos pacientes no Brasil não conseguem nem chegar no reumatologista. Grande parte deles não chega, privilegiados os que estão em grandes serviços de reumatologia. Na rede pública, a maioria está sem tratamento e está sem diagnóstico por aí, mudando de médico em médico. Quem é paciente sabe bem o que eu estou dizendo. Então, a primeira coisa é o número de reumatologistas e distribuição de reumatologistas. A gente, com frequência, vê listas de concursos públicos para todas as especialidades médicas. É comum, eu até vou e olho. Não tem vaga para reumatologista. Eu tenho um monte de pessoas, os nossos residentes, que acabaram, que estão querendo. Ajuda a gente a entrar em algum serviço de reumatologia. Não tem vaga para reumatologista. Nem contratado, nem concursado, raríssimos que já estão há muito tempo. Ok? Então, a gente precisa lutar por aumento de reumatologistas nos serviços. Outras coisas, serviços já existentes estão lutando para sobreviver. Meus colegas aqui reumatologistas sabem disso.
Grandes serviços de reumatologia, como nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos em Brasília, estão fechando portas de ambulatório por falta de médicos, porque retiraram, não tem mais, não vai abrir vaga. A gente teve ambulatório de fibromialgia fechado, ambulatório de osteoartrite fechado, ambulatório de osteoporose fechado. Não tem vaga para paciente em serviços grandes, por falta de reumatologistas. Não é falta de reumatologista querendo trabalhar lá, é falta de políticas que favoreçam e fortaleçam os serviços já existentes. Referenciamento. Eu acho que se a gente trabalhar nesse acesso aqui, já seria uma grande transformação. Os pacientes, a gente precisa aqui muito de vocês, dos grupos de pacientes que já estão fazendo isso, já mudou muito. Mas, primeiro, muitas vezes, a gente é referenciado por outros colegas. Então, a gente precisa, por parte dos pacientes, que é outra coisa ali da educação da população, esclarecer o que é o reumatologista. A reumatologia é uma especialidade importante. Todos nós, reumatologistas, somos até hoje abordados dizendo, você faz o quê? Eu sou reumatologista, mas como assim? O que você faz? Todo dia a gente atende paciente, eu estou aqui porque meu oftalmo mandou, mas, na verdade, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo aqui, doutora. O que é um reumatologista? A gente precisa de vocês para divulgar o que faz um reumatologista, divulgar as doenças reumáticas, divulgar como uma pessoa deve acender um sinal de alerta para sintomas possíveis. Isso vem sendo feito pela sociedade, pelos grupos de pacientes, mas isso ainda precisa aumentar muito, porque na prática as pessoas ainda têm dificuldade em saber que tem que ir ao reumatologista. Eles contam isso. Doutor, eu tive dor nas juntas há 5 anos atrás, inchou, desinchou, mas eu fiquei no ortopedista, no clínico do posto, tal. Sem segmento, ninguém encaminhou, e aí já chega para mim com próteses não resolvidas, porque está tudo inflamado. Tá? Todo reumatologista vê isso com frequência. Então, a gente precisa de educação da população e capacitação também na área de saúde para os médicos que atendem de primeira vez o paciente, ou seja, os médicos de família, os clínicos, os próprios ortopedistas, no sentido de uma formação e uma integração. Olha, esse caso é para o reumatologista. Então, isso aqui são todas políticas que a gente precisa trabalhar para o paciente chegar ao reumatologista. E aí também o tratamento, que é assunto de várias outras mesas aqui, que já foi dito algumas coisas, a gente precisa de rapidez nesse tratamento. A gente precisa que a logística seja repensada e a gente precisa de manutenção. Como eu vou mostrar aqui na questão da judicialização, a interrupção de um tratamento é tão ruim, muitas vezes, quanto não começar. A gente tem pacientes estáveis que interrompem o fornecimento de medicação, entra em atividade, já não vai responder mais com aquele medicamento, muitas vezes. Então, a gente tem que ter rapidez, a gente tem que ter melhoras na distribuição desse medicamento, e a gente tem que manter os medicamentos. Sendo assim, a gente volta aqui, né, algumas pequenas reflexões que poderiam nos ajudar sobre diagnóstico precoce, tratamento precoce, e certamente com isso a gente reduz a incapacidade laboral e a gente reduz também o tempo de afastamento quando for necessário dos pacientes. Então, em relação ao afastamento laboral, eram essas as reflexões. E eu vou fazer uns breves comentários sobre judicialização, porque é o foco das outras mesas que a gente vai discutir. Então, eu quis trazer só umas reflexões do ponto de vista do médico reumatologista, do ponto de vista do perito, que eu também já fui, a doutora Ana é perita. Algumas questões. Primeiro, a gente sabe que a judicialização na saúde explodiu no Brasil, teve um aumento imenso. Aqui tem até uma reportagem com dados de imprensa leiga, que eu acho que depois o pessoal vai confirmar, de um gasto aproximado de 6 bilhões no ano de 2016. E a gente sabe que o custo não é só do remédio, a gente tem vários custos embutidos, né, em relação à questão das condenações, honorários de advogados, os trâmites administrativos que têm gasto de funcionário, de perícias. Então, o custo da judicialização é absurdo. Essa conta é muito pior quando vai para a judicialização. E aí, sempre um grande debate. Quando a gente vai, principalmente jurídico, a gente vai ter aqui um advogado nos ajudando nisso. Então, a gente vê jurisprudências com interpretações diferentes. Alguns juízes pensam o seguinte, a racionalidade da saúde pública. Eu não posso privilegiar, se eu tenho restrição financeira, como o governo tem no nosso país, eu não posso privilegiar uma minoria absoluta em detrimento de grande número de pacientes. Se eu vou autorizar um medicamento caríssimo, que não é padronizado, para um paciente,
eu deixo daquele recurso estar saindo de vários outros. A lógica, em termos, seria essa. Por outro lado, a gente tem pacientes com doenças gravíssimas e raras, e onde fica o direito individual daquela pessoa, se aquela doença não está contemplada da forma adequada. Então, isso é um debate, sempre há esse debate. E aqui, eu quis colocar, só para encerrar, algumas colocações que também ficam de reflexões em relação à judicialização. É um prejuízo para a saúde pública, e como evitar isso? Apenas algumas reflexões que a gente vai dar continuidade à própria aula. Primeiro, um simples raciocínio. Os processos são lentos, arrastados, caros, e há uma morosidade enorme. A gente vê diariamente pacientes piorando, agravando, não respondendo mais, às vezes até demora tanto a conseguir aquele medicamento, a situação já mudou, o remédio chega, já não consigo mais usar. Então, o atraso vai aumentar custo. Vai aumentar custo de internação, vai aumentar agravamento de doença em muitas vezes. Então, isso é um fato. Outra coisa que eu já comentei são falhas. Falhas no fornecimento de medicamentos. Se a gente prevenisse as falhas lá atrás de um primeiro remédio, muitas vezes ele não precisaria de um remédio que não está padronizado. Então, a gente tem que combater a base. Vamos melhorar o fornecimento daqueles que já têm. É um outro fator, né? E o que eu disse é reativação de doenças muitas vezes estáveis. E é uma coisa que eu trago aqui, que também já foi falado por alguém. Gente, a gente precisa de uma racionalização no fornecimento dos protocolos. A gente tem drogas aprovadas, sabidamente eficazes, que são padronizadas no SUS para algumas doenças e não são para outras. Ou seja, a ciência já evoluiu e já mostrou que há uma indicação também para outra doença, mas a demora dos protocolos é enorme. E aí, o que o paciente faz? Aquele medicamento é eficaz, é alternativa para ele, ele tem que judicializar. Se a gente tivesse uma atualização rápida dos protocolos, aquele remédio já tem no SUS para outra indicação, né? Então, se a gente tivesse uma atualização mais rápida, a gente evitaria muita judicialização. E aqui a gente cai de novo na questão do diagnóstico e tratamento precoce. O que acontece? Os pacientes que chegam rapidamente para a gente, muitas vezes respondem a drogas convencionais. Medicamentos via oral, medicamentos de baixíssimo custo, porque a gente pega numa fase muito inicial da doença. Então, se a gente conseguir esse paciente chegar rapidamente, a gente vai evitar o uso de medicamentos mais caros. A gente vai melhorar a resposta desse paciente. Então, caímos de novo no diagnóstico e no tratamento precoce. Okay? E aí eu finalizo dizendo isso. Os problemas são enormes, né? E como disse esse autor, os problemas eles não podem ser sinais para a gente parar, muito pelo contrário, eles têm que ser um incentivo a mais, que eu acho que é o objetivo de todo mundo que está aqui hoje. Muito obrigada. Agora vamos convidar o Jordão Horácio da Silva Lima, representando a OAB Goiás. Vai falar sobre judicialização da saúde e acesso aos medicamentos de alto custo no Brasil. O Jordão é doutor em Saúde Global e Sustentabilidade pela USP, mestre em Saúde Global e Diplomacia da Saúde pela Fiocruz, especialista em Direito Internacional pela UFG, tem graduação em Direito e Relações Internacionais, atuou como analista de cooperação internacional do Ministério da Saúde de 2010 a 2015 e como analista de logística, convênios e contratos junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, de 2015 a 2019. É advogado e membro da Comissão Direito Sanitário e Defesa da Saúde da OAB Goiás, e ele é professor assistente da Faculdade Evangélica Raízes de Direito e da Pós-Graduação de Direito Médico e Proteção Jurídica Aplicada à Saúde, POG. Não tá aí, não? Porque eu tinha mandado por e-mail. Então tá aqui, ó. Só um minuto.
tem que tirar a outra, né? Vamos tentando, eu vou começar aqui, não tem problema nenhum, não. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Sociedade Brasiliense de Reumatologia, em nome da doutora Isadora, pelo convite. E estendo esse agradecimento a todas as instituições organizadoras. É uma honra estar aqui nesse evento, porque eu sempre me sinto um antígeno, né? Sempre eu sou o único da área do direito, né? E nós estamos falando de um direito aqui, né? Que é um direito à saúde. Então, antes de nós adentrarmos no papel do Poder Judiciário na efetivação desse direito constitucional, social e fundamental à saúde, eu gostaria de retomar com os senhores alguns conceitos que são fundamentais aqui nesse debate. Primeiro, a gente precisa entender o que é saúde. Entender se saúde é um direito, entender o que é o nosso sistema único de saúde, para aí sim entrarmos em todas essas questões relacionadas à judicialização como um todo. A saúde, se eu fizer aqui uma inquirição com os senhores, e tem até pesquisas sobre isso que já foram realizadas, especialmente para quem enfrenta um problema grave, se eu perguntar para vocês o que é saúde, a tendência de resposta é qual? É não estar doente. É não estar doente. Se nós voltarmos lá na Grécia Antiga, dos tempos de Péricles, não havia esse conceito de saúde, não havia essa palavra. O termo mais próximo que havia era o de ginástica e dietética. Então, para os gregos antigos, ter saúde era praticar atividade física e se alimentar bem. De alguma forma, esse é o conceito que entrou na Carta Constitutiva da Organização Mundial da Saúde, quando vai tratar que saúde é o mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. Olha só. Então, saúde não é só a ausência de doença, é o bem-estar físico, mental e social. Porque aí nós precisamos tratar dos determinantes sociais da saúde, e que outros palestrantes já trouxeram aqui. Porque a questão não é só o medicamento em si, é o transporte, é a moradia digna, é o acesso aos benefícios indiretos, né, que vão estar diretamente relacionados à recuperação de saúde desse paciente. Então, saúde não é só ausência de doença. E é isso que a gente tem que tratar para poder chegar no conceito, né, que veio na nossa Carta Constitutiva de 1988, porque até então, saúde não era um direito. Saúde era um benefício previdenciário. Tinha direito quem tinha carteira assinada, pronto, acabou. O resto dependia de caridade, né, ou de plano de saúde, se pudesse pagar um. Então, em 88, depois, né, de décadas de luta do movimento da reforma sanitária, a saúde aparece como, no artigo 6º da Constituição, como um direito social puro. Então, como direito social puro de segunda dimensão, são aqueles direitos que demandam uma prestação positiva do Estado. O Estado precisa fazer algo, né? Diferente dos direitos civis e políticos de primeira dimensão, que é só o Estado não intervir no direito de ir e vir, na propriedade privada. E vai aparecer lá no artigo 196 como um direito de todos e um dever do Estado. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, saúde é um direito fundamental, social, né, e humano, porque ele é um direito de todos, ele é carregado pela universalidade. Então, sempre me questionam, né, especialmente os alunos, falam assim, professor, mas me explica uma coisa, como que o Brasil vai tratar esse pessoal que está vindo da Venezuela se não tem dinheiro para tratar os brasileiros aqui e falta dinheiro no SUS? Tem esse questionamento, não tem, na sociedade? Não tem? Aí eu pergunto para eles, eu devolvo a pergunta, quem garante que não seremos nós amanhã que vamos estar atravessando a fronteira e pedindo ajuda para outro país, para buscar um tratamento? Então vem aí o conceito de saúde como um direito humano, um direito de todos, pode ser de um estrangeiro. Se ele está aqui, ele vai merecer esse tratamento, né? Então, a partir daí, podemos começar a evoluir, né, para tratar do problema da judicialização. Porque todas as vezes que
um paciente ou um cidadão entenda que tem um direito ou uma lesão a esse direito, que esse direito dele está sendo lesado, ele pode levar sempre isso ao conhecimento do Poder Judiciário, não tem problema algum. Né? Então, é garantido, né, esse direito à saúde, incluindo assistência farmacêutica integral. Então, todas as vezes que, eventualmente, não, meu direito foi lesado, vou procurar o Poder Judiciário. E isso, nos últimos anos, especialmente de uns 20 anos para cá, teve uma demanda muito grande, especialmente pela busca de medicamentos junto ao Poder Judiciário, que gerou esse fenômeno da judicialização, que eu quero trazer alguns dados para nós podermos fazer o nosso debate. Essa aqui, antes de nós entrarmos nessa questão do debate da judicialização, acho importante nós tratarmos, né, dos princípios, né, doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde, já que nós estamos tratando desse direito como um todo. Então, como já disse para vocês, o direito à saúde no Brasil, a partir do Sistema Único de Saúde, ele é caracterizado pela universalização, pela equidade. O que significa equidade? Tratar desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Né? Existe aquela igualdade formal do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sim, mas todos são iguais de fato, materialmente. Um paciente que enfrenta uma doença reumatológica, ele tem as mesmas chances daquele que não tem essa doença no mercado de trabalho? Não. Então, ele tem que ter um olhar mais... Devemos olhar com mais cuidado para isso. Isso é equidade. Vem do próprio conceito de justiça, que é dar a outro o que lhe é devido, segundo a equidade. E também a integralidade. Então, para qualquer doença, para qualquer enfermidade, haverá uma terapêutica disponível junto ao Sistema Único de Saúde. Talvez não todas disponíveis no mercado, mas para toda doença haverá uma terapia disponível. Isso significa integralidade. Agora vamos discutir se é tudo para todos, né? Esses são os princípios organizativos do SUS, que eu acho fundamental a gente debater, principalmente esse, a participação popular e o controle social, já que eu vi muitas entidades de pacientes aqui, e trazer tanto que é importante para a efetivação dos direitos dos pacientes a organização da sociedade civil. Para isso, eu quero lembrar com os senhores, lá no início da década de 80, quando explodiu a epidemia do HIV. Lá naquela época, não existia o HIV ainda, existia o câncer gay. Esse era o nome da doença. Esse era o nome. Então, a sociedade ainda, impregnada pelo desconhecimento e também pelo preconceito, achava que não deveria haver pesquisa para aquilo lá, não, porque aquilo era um flagelo de Deus para condenar pessoas que eram promíscuas. Esse era o pensamento que vigorava na época. E o que aconteceu? A sociedade dos pacientes, os pacientes se uniram em âmbito internacional e foram pleitear seus direitos. Né? E nisso houve toda a evolução, e hoje o Brasil é uma referência internacional no enfrentamento ao HIV por causa da pressão da sociedade civil organizada. Hoje o Brasil não é referência internacional, não é porque o Estado um belo dia falou: eu vou garantir o coquetel antirretroviral para todos que possuem o vírus, porque eu sou legal. Não, foi pressão da sociedade civil organizada. O mesmo caso agora foi a incorporação do Spinraza, um medicamento para atrofia muscular espinhal caríssimo, biológico, né? O Estado não incorporou porque um belo dia chegou: não, já tem evidência científica suficiente, eu sou legal. Não, foi pressão da sociedade civil organizada, da associação dos pacientes. Então, eu quero trazer esse papel da participação popular e do controle social para falar do papel fundamental que as associações que estão aqui representadas têm nesse debate do direito à saúde no nosso país. Tá certo? Aqui são alguns custos da judicialização da saúde com dados de 2006, especialmente no que se trata de medicamentos, porque judicialização da saúde pode ser um conceito mais amplo, que pode incluir também prótese, órtese, internação, cirurgias. Aqui nós trazemos o aspecto dos medicamentos, que eu quero tratar com vocês de medicamentos de alto custo. Então, em 2006, nós atingimos mais de R$1,5 bilhão nessa judicialização.
Aqui ficou um pouco apagado, esses já são dados de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, mas o que eu quero trazer é o seguinte: aqui são todas as demandas em relação ao Sistema Único de Saúde no Poder Judiciário. Sem sombra de dúvidas, vai estar ali o acesso a medicamentos, o fornecimento a medicamentos é a maior demanda que existe. Aqui são alguns elementos que vão relacionados à judicialização, né? Existe esse aumento das ações judiciais. O medicamento de alto custo é bem interessante. Em 2016, os 10 medicamentos mais caros adquiridos pelo Ministério da Saúde custaram 1,1 bilhão, o que equivale a 790 outros itens que foram adquiridos. Ou seja, 10 medicamentos equivale a outros 790 itens, que eu quero entrar nesse debate. Comprometimento do orçamento, é fato, a colega aqui já disse, porque esse debate no Poder Judiciário, e eu vou trazer para vocês como que o Supremo Tribunal Federal decidiu esse ano como essa questão deve ser tratada, mas existe esse debate, sim, que é o da reserva do possível e do mínimo existencial. Então, o orçamento é finito. Então, se eu comprometo o meu orçamento com um medicamento biológico que custa milhões para um paciente, que ele não está padronizado, não foi incorporado, não passou pela Conitec, eu vou estar afetando o direito de outra pessoa. Então, a judicialização, ela tem um lado positivo, porque ela provoca esse debate na sociedade sobre o acesso a medicamentos, mas, por outro lado, ele vai ferir, sim, a equidade do sistema, porque aquele que não tem advogado, ele não vai ter esse medicamento. Ele não vai ter. Então, isso vai afetar muito mais aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que são várias no nosso país. Porque as doenças reumáticas não afetam só classe A e B. Afetam sim, classe C, D e E. Eu não vou entrar aqui, não. Isso aqui é para a gente entender quando se trata de medicamento, por que há judicialização? Nós temos 3 tipos, basicamente, de judicialização de medicamento. Nós vamos ter medicamentos que já são incorporados, estão padronizados, estão nas listagens oficiais, mas que, eventualmente, faltou lá no posto de saúde, faltou lá na dispensação. Nesse caso, não deveria nem haver judicialização, porque o Estado ele é obrigado a fornecer esse medicamento, ele já foi incorporado. Então, isso não tem nem debate, Nós temos a questão dos medicamentos experimentais, aqueles que não têm segurança, qualidade e eficácia devidamente atestados, mediante ensaios clínicos. Um exemplo que nós tivemos recentemente sobre isso foi o da fosfetalonamina sintética, a famosa pílula do câncer. Houve uma correria, inclusive, junto ao Poder Legislativo, aprovou-se uma lei que depois foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, e que se comprovou que era um verdadeiro, era uma substância, não era nada, não era um medicamento. Não havia passado, ele não tinha saído ainda dos testes de bancada para chegar nos ensaios clínicos. E quando o ICESP em São Paulo foi efetivar esses ensaios, e teve toda uma discussão sobre isso, porque teve que tirar verbas de pesquisas que já estavam bem mais avançadas para colocar nessa fosfetalonamina, comprovou-se que não curava o câncer. Então, para isso, o Estado não pode fornecer medicamentos que não têm segurança, qualidade e eficácia devidamente atestadas. E aí entra nosso problema, que são as terapias eventualmente já registradas, ou pela Anvisa ou por outras agências internacionais, ou seja, que já têm segurança, qualidade e eficácia devidamente comprovados, mas só que não foram incorporados nas nossas listagens oficiais, não passaram pelo crivo da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é a Conitec, porque a Conitec do Ministério da Saúde, ela vai analisar também segurança, qualidade e eficácia, mas ela analisa principalmente o binômio da custo-efetividade. Esse medicamento é custo-efetivo? E aí vai gerar a discussão que eu quero ter com os senhores aqui agora. Porque esses medicamentos de alto custo, geralmente, são medicamentos que se encontram em demanda inelástica, ou seja, existe um monopólio do lado da oferta. Ou um monopólio de direito ou um monopólio de fato. Monopólio de direito,
Porque esse medicamento ele é de referência, ele está patenteado. A patente a colega falou de 10 anos, mas a patente é de 20 anos no Brasil, e que, através de mecanismos que estão na nossa legislação e que precisam ser alterados, a indústria consegue se valer de práticas para estender esses 20 anos para 25, 30 anos, o que impede a chegada de medicamentos genéricos ou biosimilares para concorrer com esse medicamento de alto custo. Porque, como ela disse, o que já se comprovou através das pesquisas? Quando o medicamento tem uma concorrência no mercado, todos os preços caem. O genérico, por exemplo, para chegar no mercado, ele já tem que chegar a 35% mais barato. Então, se ele chega a 35% mais barato, o de referência vai abaixar também para disputar o mercado com ele. Então, o que a indústria faz? Ela se vale de várias práticas, que nós podemos citar, por exemplo, o evergreening, a perenização, o forward shifting, o sham litigation. São várias técnicas que eles tentam utilizar para impedir a chegada de medicamentos genéricos no mercado. E isso porque nossa legislação, a nossa legislação de propriedade industrial, que é de 96, ela é um fracasso. Inclusive, tem que haver esse enfrentamento, já que nós estamos tratando de políticas públicas, e isso inclui também o papel do Poder Legislativo nisso. Existem já várias iniciativas em termos de projeto de lei tramitando tanto na Câmara quanto no Senado. O que mais foi debatido é um que era do professor Newton Lima e do doutor Rosinha, que trazia toda uma reforma dessa nossa lei de patentes para impedir o abuso desse direito de patentes pela indústria farmacêutica. Só que isso está parado lá na Câmara, né? Então, é algo que nós devemos nos sensibilizar para trazer isso. Porque o que eu quero trazer é o seguinte: quando a gente está falando de judicialização de medicamentos, a pergunta que fica é a seguinte: deve ou não o Estado fornecer esse medicamento de 1 milhão? Deve ou não o Estado fornecer? É isso, não é a pergunta que o judiciário faz, que a sociedade faz? Mas eu acho que essa pergunta é equivocada. Porque a pergunta certa que nós deveríamos fazer é: por que determinados medicamentos são tão caros? Por que determinados medicamentos são tão caros que não se tornam custo-efetivos para serem incorporados nas nossas listas oficiais? E aí sim, com honestidade intelectual, com envergadura política, a gente fazer o enfrentamento ao atual sistema internacional de propriedade intelectual, fazer as mudanças devidas na nossa legislação. Porque isso aí a gente vai enfrentar grupos poderosos. Mas vocês também são poderosos. E não podemos nos esquecer disso. Repensar a nossa política de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A colega já trouxe também as parcerias para o desenvolvimento produtivo, né? Que é uma ideia do fortalecimento do complexo industrial da saúde no Brasil, que é uma ideia fantástica. Mas tem que produzir resultado e tem que ser transparente. Até agora, só está gastando e ainda não houve essas incorporações. Né? Então, é algo que tem que ser repensado também. E a maior preocupação que eu tenho em cima disso, né, já para finalizar, não vai dar para mostrar tudo, porque o tempo já está adiantado também, é que o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu agora, no mês de maio, como que deve se dar a judicialização dos medicamentos que não têm registro na Anvisa. Né? Tem registro no FDA, nos Estados Unidos, na Agência Europeia, na EMA, mas não tem na Anvisa. O que o STF decidiu? O Estado não tem que fornecer. O Estado não tem que fornecer, mas abriu uma exceção, né? Opa, estou voltando para trás. Aqui, ó. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro na Anvisa, desde que esteja presente todos esses requisitos. Quais são esses requisitos? E seja caracterizada a mora da Anvisa para analisar esse pedido de registro, né? Mas algo que o Supremo leva em consideração é que a Anvisa não faz registro de medicamento de ofício. Para ter o registro do medicamento, a indústria tem que vir e pedir o registro. Ela não sai catando moléculas mundo afora e registra aqui, não. A indústria tem que ter um interesse. E durante muito tempo, a indústria não teve interesse de registrar medicamento aqui, porque sabia que ia garantir via judicial. Então, é isso que o Supremo Tribunal Federal está tentando enfrentar também de alguma forma.
né? E a outra questão também é o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no sistema. Porque como o sistema é integral, então aquele paciente já deve ter passado por algum tipo de tratamento, né? Então, se ele passou por esse tratamento, ele foi refratário, não foi eficiente, então sim, poderia eventualmente pensar que o Estado poderia fornecer esse medicamento sem registro na Anvisa. O Supremo Tribunal Federal ainda vai decidir, não tem data para esse julgamento, sobre o fornecimento de medicamentos que estão registrados na Anvisa, mas não estão nas listagens oficiais, que aí já é outra questão, que também vai entrar a questão da custo-efetividade. Então, para finalizar, já que nós estamos tratando desse direito à saúde, o papel fundamental do Sistema Único de Saúde nisso, porque é muito fácil a gente ver o jornal todos os dias, né, tanto na televisão ou o jornal escrito. O SUS, ele é pensado como um sistema para pobre, né? O SUS é um fracasso. Você vê no jornal, é aquela fila de gente buscando um medicamento, buscando internação. Só que o jornal não fala que o Sistema Único de Saúde do Brasil é o maior sistema público do mundo. O Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um direito à saúde universal, integral, baseado na equidade. O SUS é o maior comprador de medicamentos do mundo. O SUS possui o maior programa nacional de imunização do mundo. É referência no enfrentamento ao HIV, ao tabagismo. Esse é o nosso Sistema Único de Saúde. Tem problemas? Tem. Precisamos melhorar? Precisamos. Mas quando o SUS foi criado em 88, não era para ele funcionar imediatamente no dia seguinte. E nós devemos tomar cuidado com todos os movimentos que existem, inclusive dentro do parlamento, para enfraquecer o SUS. Especialmente na questão orçamentária. O Sistema Único de Saúde ele é subfinanciado desde que ele surgiu. Sistemas públicos de saúde, como o do Reino Unido e do Canadá, investem cerca de 10% do PIB público em saúde. O Brasil não chega a 4%. Então é muito mais fácil você sucatear o público, precarizar a carreira dos médicos, precarizar os hospitais públicos e entregar para a iniciativa privada depois. Porque fala que o público é ruim. Mas você não botou o dinheiro. Isso é um movimento de privataria sanitária. Então, para finalizar, eu trago esse pensamento que tem aí uma emenda constitucional, que é a 95, que é a emenda do teto dos gastos, que congelou os investimentos na saúde pelos próximos 20 anos. A população brasileira de idosos vai triplicar. O investimento per capita é menor do que o da Argentina e o do Uruguai e o do Chile em saúde no Brasil. E as altas tecnologias de saúde, como os medicamentos de alto custo, os medicamentos de fronteira, os imunossupressores, os anticorpos monoclonais, eles não seguem o IPCA para aumentar de preço, porque é uma demanda inelástica. O laboratório pode o preço que ele quiser. E quanto custa a vida? Porque durante muito tempo esses laboratórios alegaram que esse medicamento deveria ser caro por causa dos custos de pesquisa e desenvolvimento. Um estudo da OMS desse ano, que foi apresentado na Assembleia Mundial da Saúde agora no mês de maio, quebra essa ideia. Por quê? Eles fizeram com uma série de medicamentos oncológicos, né? E eles comprovaram que os medicamentos, o retorno da pesquisa e desenvolvimento se dá nos primeiros 5 anos de venda do medicamento. Os outros 15 é lucro. Entendeu? Então, a gente deve entender que essa ideia do medicamento custar 1 milhão, essa ideia do medicamento custar 10 milhões, o medicamento agora também para atrofia muscular espinhal foi registrado no FDA, que a dose custa 9 milhões, quem vai pagar? É o Estado. Ninguém tem dinheiro para pagar 9 milhões. E aí vem toda essa discussão. Por que que esse medicamento é tão caro? Por que que o medicamento tem a mesma proteção jurídica de um chuveiro que toca pendrive? Eu não tenho problema nenhum de um celular custar 10 milhões, de um carro custar 10 milhões, de um iate custar 10 milhões, porque eu vivo sem eles. Mas o medicamento não dá. Eu estou falando de vidas. Porque aqui no Brasil, pelo menos, eu posso levar esse debate para o Poder Judiciário. Eu posso levar esse debate para o Supremo Tribunal Federal. E para quem tem atrofia muscular espinhal, para quem tem doença reumática lá na Suazilândia, lá em Moçambique, o que acontece? Morre. Não vai ter acesso. Não tem esse interesse. Não tem interesse de mercado. E para finalizar, então, eu trago até
Esse é o estudo da OMS. Eu posso disponibilizar esse material para vocês. Esse é o estudo da OMS, é o gráfico dos medicamentos, que quebra essa ideia de que o medicamento é caro por causa da pesquisa e desenvolvimento. E eu trago essa frase aqui, que é o alicerce um dos alicerces da ética kantiana, né? Kant vai dizer que no reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo preço e, por isso, não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. Saúde não tem preço, né? Tem uma dignidade. Muito obrigado a todos e bom debate. Agora, vamos convidar a doutora Viviane Peterli, que é reumatologista pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, atua na área da educação médica como professora do curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde e da Universidade de Brasília, UniCeub, e é coordenadora da residência médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ela tem mestrado em Ciências da Saúde, doutoranda em Fisiologia Médica pela Universidade de Brasília e membro da Comissão Reumato Comunidade da Sociedade de Reumatologia de Brasília. Ela vai trazer para a gente o tema... me atrapalhei aqui. Políticas públicas baseadas em evidência. Impacto socioeconômico das fraturas osteoporóticas. Tem pointer? Bom dia, as apresentações pessoais já foram feitas, né? Só agradecer novamente a doutora Isadora, a Associação de Pacientes, né? Essa oportunidade da gente estar aqui discutindo. Hoje é a última palestra da manhã, então, assim, o último gásinho, apesar de que os temas estão tão interessantes, né? Os temas estão tão profundos, os debates estão sendo feitos, né, pelos palestrantes com bastante, né, profundidade, de uma forma bastante verdadeira, né, sem máscaras, sem cortinas, colocando a verdadeira realidade dos pacientes, dos profissionais de saúde, dos sistemas de saúde. Então, para ser bem produtivo, a gente tem que colocar as cartas na mesa mesmo, né? E aí, falando em colocar as cartas na mesa, é o outro. Vai rolar. Eu vou pedir a atenção de vocês. Pausa um pouquinho. Isso. 1 minutinho, tá? 1 minutinho a gente vai ver um vídeo. São com 5 cenas de vida real. Esse é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, em que eles observaram situações, circunstâncias habituais de quedas, né, em idosos. E eu queria primeiro que a gente observasse as cenas, tá? Então, são... Bom, o que nós vimos? Nós vimos cenas cotidianas de pessoas, né? Elas são pessoas institucionalizadas, né? Instituições de longa permanência, mas que efetivamente estavam realizando suas atividades habituais de vida. E por que a gente fica tão impactado quando a gente vê essa cena? Será que se fosse um jovem, a gente ficaria tão impactado ao assistir, né, essa cena?
Porque, intuitivamente, a gente já imagina o percurso pós essa queda. O que vai acontecer com essa pessoa, com esse idoso, após ter acontecido essa queda. É o que a gente vê atualmente, né? Então, eu vou começar essa apresentação contando, né, essa complexa engrenagem que envolve o tema fraturas por fragilidade. É óbvio que a reumatologia, como a doutora Ana falou, a gente trabalha com um espectro muito grande de pacientes, de comorbidades, de doenças, e as fraturas por fragilidade, elas acometem qualquer população, né? Principalmente nos fatores de risco associados aos medicamentos, à própria inflamação crônica, mas atualmente a gente vive num país envelhecido, e a gente tem envelhecido cada vez mais. E a causa mais temida dessas fraturas por fragilidade é a questão da mortalidade precoce, né? Bom, então, só para a gente contextualizar a importância desse tema e falar de fraturas por fragilidade, principalmente com um recorte nessa nossa população atual, que envelheceu, hoje nós temos no Brasil uma população de 28 milhões de idosos. Isso representa 13%, quase 14% da nossa população atual. E esse autor, esses são os dados do IBGE, tá? Que eles fizeram projeções populacionais, e esse autor ele foi muito feliz quando ele escolheu essas variáveis, relacionando o índice de envelhecimento, tá? E a curva do gráfico, onde a gente porque eu não estou achando um pointerzinho para mostrar, né? Apesar que estamos em 2018, tá? Onde nós temos uma proporção de 63 idosos para cada 100 jovens, porém, como é um estudo de projeção do IBGE, quando chegarmos em 2031, nós teremos mais idosos que jovens na população brasileira. Então, se hoje, intuitivamente, a gente já sabe o que acontece pós uma queda num idoso que cai, num idoso frágil, decorrente, né, dessas fragilidades, o que vai acontecer daqui a alguns anos? Bom, isso tudo vem num processo de transição demográfica no Brasil, isso tem estudos e estudos a respeito desse tema, e por que chegamos a esse perfil populacional, né? Atualmente, em 2018, a nossa expectativa média de vida está na faixa de 76 anos, mas se a gente fizer um recorte por gênero, a gente vê que a população feminina, né, ela tem uma expectativa de vida, em média, de 80 anos. Né? Agora, vem a pergunta, isso é um dado bruto, real, demográfico, mas, né, e que o Brasil, é uma observação que a gente vê, que o futuro do Brasil vai ser um futuro, né, com alta proporção de pessoas idosas. Isso, então, está posto. O problema é que a gente tem que discutir de como vai se dar esse envelhecimento da população brasileira, como está se dando e como vai ser o envelhecimento da população brasileira. E aí nós entramos em um outro conceito, em um conceito de transição epidemiológica. E aí as pesquisas que têm sido realizadas, e têm sido realizadas pesquisas no Brasil, às vezes não pesquisas de grandes institutos, mas serviços, profissionais de saúde, né, que trabalham em municípios e estados, têm, por iniciativa própria, se incomodado com essa situação e têm buscado procurar gerar dados para que tenha debate sobre o tema. E a gente vê que quase 15% da nossa população acima de 75 anos, nessa pesquisa nacional de saúde que foi realizada, demonstrou que já tem algum nível de limitação física para a realização das atividades de vida diária. A mesma pesquisa nacional de saúde também mostrou a alta carga de doenças que tem nessa população. Então, que além do processo, né, natural de limitações físicas que advêm, às vezes, com o envelhecimento, as comorbidades associadas, hipertensão, diabetes, né, doenças do coração, AVC, e os transtornos osteoarticulares. Né? Ou seja, 30% da população acima de 60 anos referiu que tem 3 ou mais doenças crônicas. Então, essa transição epidemiológica não está se dando de uma maneira tão natural assim. E aí é só uma observação para comparar, né, a diferença entre uma população jovem, chamada economicamente ativa, né, para a população acima de 60 anos, a distância que está e a diferença entre a carga de doenças nessa população.
Bom, outros estudos, então, isso são pesquisas nacionais e outros estudos que têm sido realizados, como esse estudo que é uma coorte, que é um acompanhamento desde 2010 de pacientes, que é um estudo multicêntrico, esse foi realizado no estado de São Paulo, né, que mostra algumas particularidades sobre o envelhecimento da população. Então, é bastante interessante a gente ver, né, uma feminização do envelhecimento. Então, quase 60% das idosas que participaram dessa pesquisa, uma análise amostral, né, mas eram do sexo feminino. Só que tem alguns dados demográficos e sociais interessantes também que vão impactar no processo de adoecimento. Por exemplo, a maioria delas, 21% dessas idosas, elas moram sozinhas, né? Elas são viúvas, ou seja, a mortalidade masculina está acontecendo mais cedo, então elas ficam só. Tem transtornos cognitivos, depressivos associados, né, ao quadro, e com deteriorização cognitiva. Quase 90% dessas pessoas, elas usam algum tipo de medicação, e, olha, 60% delas dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Por outro lado, fazendo um recortezinho só das nossas doenças reumáticas, essa era uma pesquisa autorreferida, 60% dessas pessoas referiram que já tinham algum tipo de limitação. Uma alta carga de osteoporose nessas pessoas, era autorreferida, que poderiam também estar dentro do conceito entre artrite, reumatismo e artrose, né, que foi referido quase por 32% da população. Que a gente sabe também, igual a professora Ana falou, devido à dificuldade de acesso ao reumatologista, às vezes os conceitos entre uma dor articular, uma artrite, uma artrose, a osteoporose, eles vêm muito misturados. Então, esses conceitos, isso também é bem expressado nas pesquisas de quando a pessoa se refere qual o problema de saúde que ela tem. Né? Então, a gente vê na nossa transição epidemiológica, esse é um outro estudo que foi mostrado, né, que a gente está envelhecendo, mas a gente está envelhecendo de uma maneira frágil ou pré-frágil. E essa forma de envelhecimento causa bastante vulnerabilidade, né, na nossa população. E aí a gente faz essa vulnerabilidade, a gente faz essa associação, né? Transtornos visuais, então é a catarata que não foi bem resolvida, o transtorno auditivo que não foi bem, que foi desenvolvido, mas também não tem acesso para que ele possa ser controlado, então às vezes não escuta que uma chamada de atenção para um sinal, para uma bicicleta que passa no trânsito, etc. E a gente consegue, né, fazer essa correlação entre as quedas, a temida fratura, né, e a osteoporose que perpassa todo esse processo decorrente a além do processo de envelhecimento, os fatores de risco. E aí, muitos dados, né, desses muitos dados que tem nas pesquisas, na literatura, que faz a gente abordar sobre o tema, tem alguns dados interessantes, como, por exemplo, que 30% dos idosos que caem pelo menos uma vez por ano, isso é um dado já mundial, né? Então, as pessoas acima de 60 anos, elas têm uma vulnerabilidade maior, decorrente a essa questão da fragilidade, né, que a gente viu, e do nosso processo de envelhecimento, uma tendência maior à queda, né? Principalmente as mulheres, né? 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens, eles podem sofrer uma fratura por osteoporose. E aí vem o dado que a gente não gostaria, né? Que esse é um dado americano, que 5% dos indivíduos que têm algum tipo de fratura, eles falecem durante a internação hospitalar, né? 12% nos 3 meses seguintes e 20% um ano após essa fratura, né? No Brasil, igual eu falei, estão sendo feitas pesquisas, né? Estão sendo feitas por iniciativa mesmo dos profissionais de saúde em analisar esse processo. E aí eu fiz um compilado de vários estudos, e mais ou menos na média de 20% a 24% dessas pessoas que tiveram uma fratura de quadril, ocorre um processo de mortalidade dentro de 1 ano, mais ou menos, depois da fratura, tá? Isso, assim, eu estou falando desses dados, muitos de vocês já viveram isso nas suas famílias, já conhecem algum paciente, sabe de perto a realidade desses dados, né? Aí, se não tem a mortalidade, que bom, o processo, né, conseguiu haver uma intervenção adequada, porém, a gente percebe também que a limitação desses pacientes, quase 1/3, ele vai ficar, 25% dos pacientes, eles requerem algum cuidado especial durante a vida depois da fratura.
E aí agora a gente vai falar dos dados, mas referente a custos, né? Isso, eu coloquei essa figurinha da desfragmentação, porque é uma consequência mesmo do não olhar integral ao paciente, né? Por exemplo, um custo de uma fratura, isso é um dado que foi feito no sistema de saúde suplementar, gira em média de R$24 mil, né, por fratura. Só que, lendo mais especificamente esse estudo, não estava incluído as próteses e as órteses e os equipamentos necessários, tá, para fazer a reabilitação do paciente. Só custos hospitalares, medicamentos, essas coisas. 24% dos pacientes que receberam tratamento clínico, né, apenas 24% receberam algum tratamento pós-fratura. Então, se a gente viu que o processo do envelhecimento tem todas aquelas fragilidades, sabe que a partir de 60 anos, né, principalmente mulheres, tem a incidência da osteoporose, apenas 24% desses pacientes estão recebendo a informação sobre o tratamento de osteoporose. No Brasil, esse é um dado de 2014, estima-se que acometa mais ou menos 10 milhões de pessoas, né? E foram gastos mais ou menos quase 300 milhões em procedimentos relacionados ao tratamento da osteoporose no Brasil no triênio de 2008 a 2010. Bom, para investigar a osteoporose, nós temos instrumentos simples que podem ser aplicados, inclusive, na sala de espera de um consultório, na atenção básica ou em qualquer outra, né, unidade de saúde. Ele é um instrumento auto-aplicável, que é o teste minuto de osteoporose da IOF, onde a gente identifica os principais fatores de risco que a pessoa tem para o desenvolvimento da osteoporose. Tá? Além da osteoporose, a temida fratura. Então, nós também temos instrumentos na literatura que podem ajudar o paciente a se informar qual a probabilidade do risco dele apresentar uma fratura, né? Porém, o que é isso? Diante desse mar de informações, continua o paciente isolado e perguntando, bom, o que significa que foi dito para mim que eu tenho 15% de chance de fraturar meu fêmur? Né? Ou então de eu ter uma fratura, 20% de chance de eu ter uma fratura menor. O que isso significa para mim? Né? Então, esse olhar integral do paciente é fundamental para o processo de aderência a todas as propostas que a gente tem que fazer com esse paciente. E aí, olhando para trás, esse paciente olhando para o futuro, né? Com um olhar assim, meio perdido, a gente precisa entender o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, para que a gente possa pensar como está acontecendo esse processo efetivamente das fraturas no Brasil. Então, a gente viu, foi um levantamento dos dados do DataSUS, né? Esse efetivamente é um trabalho de pesquisa que tem sido realizado agora com mais afinco. Tem até os professores, né, da USP de Ribeirão Preto que estão aqui presentes para poder que participaram do estudo, né? Quase 500 mil internações no Brasil, então, por fratura de fêmur. Tá? Isso representa mais ou menos um coeficiente de quase 20 idosos para cada 100 no Brasil que fraturam. A maioria deles são mulheres, efetivamente, isso é só das causas de internação. Tá? Um tempo médio de internação de 9 dias. 5% foi relatado como coeficiente de mortalidade. Tá? E aí é um viés também dos nossos registros de dados, porque esse é um registro do DataSUS, mas efetivamente o paciente com fratura de fêmur, né, ele não vai falecer da fratura de fêmur, mas sim das complicações da fratura de fêmur. Então, a gente sabe que esse é um dado subnotificado efetivamente. Tá? Nós percebemos aqui um aumento da mortalidade na população masculina, um aumento discreto quando a gente olha a média geral. Tá? E, até então, o Brasil ele fez um gasto, né, um custo total também de 1 bilhão com essas fraturas nos últimos 10 anos. Novamente, uma média de 100 milhões ano. Novamente, assim como aquele estudo, isso está computado apenas em dias de internação hospitalar, medicamentos, custo profissional de saúde, não estão incluídos os materiais utilizados, às vezes, na reparação dessas fraturas. Bom, então, a gente vê, né, um gráfico mostrando a ascendência do processo. Então, nós tínhamos 30 mil fraturas, agora quase 60 mil fraturas até o ano passado. Isso é um aumento de quase 77% no registro de fraturas de fêmur no Brasil. Tá? Aí,
médico do jeito que é curioso, né? Vai atrás dos dados, vai atrás das explicações, não descansa até entender o cenário, o que está acontecendo, né? Então, a gente percebe aqui que se aquilo era uma média, mas se a gente estratificar por faixas etárias, a gente vê que a maior parte das internações estão ocorrendo nos pacientes acima de 80 anos no Brasil, né? E que uma taxa de mortalidade aumenta nessa população, de 7,24%, né? Aí, estratificando também entre homens e mulheres, na faixa de 80 anos, nós percebemos também 6,64%, e o que nos chama a atenção, a maior mortalidade efetivamente masculina, tá? Quase 1,3 vezes mais do que nas mulheres. E aí, quais são as causas dessa mortalidade efetivamente? Né? De que o paciente? Tudo bem, a gente entendeu que um envelhecimento frágil leva a possíveis quedas, né? Por N fatores, as fraturas, mas efetivamente de que esses pacientes eles falecem? Quais as complicações, o que está acontecendo intra-hospitalar ou pós-hospitalar para que esses pacientes cheguem a falecer? E assim, isso que é nosso desafio, que foi posto, né, pela Isadora, para que a gente realmente busque essa resposta com a nossa população. Até então, no Brasil, nós temos iniciativas individuais, mas estudos muito pouco representativos. Então, eu trouxe essa revisão sistemática mundial, onde eles já fizeram, né, os sistemas de saúde com bancos de dados mais avançados, fizeram mais ou menos essa pesquisa e viram que os principais fatores associados à mortalidade nos pacientes... Que a gente vai ter aqui um advogado nos ajudando nisso. Então, a gente vê jurisprudências com interpretações diferentes. Alguns juízes pensam o seguinte, e é a racionalidade da saúde pública. Eu não posso privilegiar... Se eu tenho restrição financeira, como o governo tem no nosso país, eu não posso privilegiar uma minoria absoluta em detrimento de grande número de pacientes. Se eu vou autorizar um medicamento caríssimo, que não é padronizado para um paciente, eu deixo daquele recurso estar saindo de vários outros. A lógica, em termos, seria essa. Por outro lado, a gente tem pacientes com doenças gravíssimas e raras, e onde fica o direito individual daquela pessoa, se aquela doença não está contemplada da forma adequada. Então, isso é um debate, sempre há esse debate. E aqui, eu quis colocar, só para encerrar, algumas colocações que também ficam de reflexões em relação à judicialização. É um prejuízo para a saúde pública, e como evitar isso? Apenas algumas reflexões que a gente vai dar continuidade à própria aula. Primeiro, um simples raciocínio. Os processos são lentos, arrastados, caros, e há uma morosidade enorme. A gente vê diariamente pacientes piorando, agravando, não respondendo mais, às vezes até demora tanto a conseguir aquele medicamento, a situação já mudou, o remédio chega, eu já não consigo mais usar. Então, o atraso vai aumentar custo. Vai aumentar custo de internação, vai aumentar agravamento de doença em muitas vezes. Então, isso é um fato. Outra coisa que eu já comentei são falhas no fornecimento de medicamentos. Se a gente prevenisse as falhas lá atrás de um primeiro remédio, muitas vezes ele não precisaria de um remédio que não está padronizado. Então, a gente tem que combater a base. Vamos melhorar o fornecimento daqueles que já têm. É um outro fator, né? E o que eu disse é reativação de doenças muitas vezes estáveis. E é uma coisa que eu trago aqui, que também já foi falado por alguém. Gente, a gente precisa de uma racionalização no fornecimento dos protocolos. A gente tem drogas aprovadas, sabidamente eficazes, que são padronizadas no SUS para algumas doenças e não são para outras. Ou seja, a ciência já evoluiu e já mostrou que há uma indicação também para outra doença, mas a demora dos protocolos é enorme. E aí, o que o paciente faz? Aquele medicamento é eficaz, é alternativa para ele tem que judicializar. Se a gente tivesse uma atualização rápida dos protocolos, aquele remédio já tem no SUS para outra indicação, né? Então, se a gente tivesse uma atualização mais rápida, a gente evitaria muita judicialização. E aqui a gente cai de novo na questão do diagnóstico e tratamento precoce. O que acontece? Os pacientes que chegam rapidamente para a gente, muitas vezes respondem a drogas convencionais. Medicamentos via oral, medicamentos de baixíssimo custo, porque a gente pega numa fase muito inicial da doença. Então, se a gente conseguir esse paciente chegar rapidamente, a gente vai evitar o uso de medicamentos mais caros. A gente vai melhorar a resposta desse paciente. Então, caímos de novo no diagnóstico e no tratamento precoce.
ok? E aí eu finalizo dizendo isso. Os problemas são enormes, né? E como disse esse autor, os problemas eles não podem ser sinais para a gente parar, muito pelo contrário, eles têm que ser um incentivo a mais, que eu acho que é o objetivo de todo mundo que está aqui hoje. Muito obrigada.